Em algum lugar do passado, a humanidade construiu os primeiros navios. Navios para o comércio, para a exploração, para conquistas. Com o passar dos séculos, os engenheiros navais modificaram os navios, tornando-os maiores, mais rápidos e mais poderosos. Mas todos os navios já construídos em 2 milênios de jornadas pelos mares têm algo em comum. Eles podem afundar. O tempo passa, e o mundo subaquático toma conta do navio. O naufrágio se transforma em um recife artificial que atrai peixes e outros tipos de vida aquática, e mergulhadores. Alguns mergulhadores visitam naufrágios para ver esta vida abundante. Outros enxergam os naufrágios como um impressionante pano de fundo para fotografia e vídeo. Alguns mergulham só por curiosidade e os mistérios dos naufrágios os desafiam a explorar. Outros se identificam com a história. Um naufrágio fala com eles como se perguntasse: quem caminhou sobre meu convés? Quem me conduziu através de calmarias e tempestades? O que me trouxe até aqui? Estes mergulhadores procuram respostas. Cada mergulhador pode ter um motivo diferente para mergulhar em um naufrágio. Antes de mergulhar em naufrágios, saiba que a maioria deles está protegida por leis internacionais, federais ou regionais. Sendo assim, você precisa saber o que pode ou não fazer de acordo com as leis. As leis sobre naufrágios originaram-se das leis de salvatagem, que determinam a posse de algo que foi perdido no mar. Muitos países consideram que uma propriedade abandonada por seus donos pertence a quem encontrá-la, o que não é válido em todos os lugares. Proprietários e companhias de seguro, como a Lloyd's de Londres, podem exigir a posse de um navio mesmo após décadas de seu afundamento. Leis recentes protegem antiguidades, como naufrágios e outros recursos históricos ou arqueológicos. Elas substituem as leis de salvatagem e muitos países proíbem que mergulhadores removam ou que mudem objetos de posição em um naufrágio histórico. Alguns podem até estar fechados ao mergulho, exceto se autorizado. Um dos motivos é que os arqueólogos tiram suas conclusões a partir da posição dos objetos entre si. Se um mergulhador desinformado retira ou move algum objeto, informações arqueológicas importantes podem ser perdidas. Mas mergulhadores não são os únicos culpados. Tempestades, redes de pesca e outros fatores também danificam os naufrágios, e é por isso que os arqueólogos não querem ter ainda mais problemas. De modo geral, considere um naufrágio como potencialmente histórico se ele tiver uma importância histórica conhecida ou se for considerado histórico por lei. Outra regra é considerar como tendo importância histórica qualquer naufrágio com mais de 100 anos de idade. Mas muitos naufrágios com metade desta idade também são considerados históricos, enquanto outros mais antigos do que isso não o são. Na dúvida, não mexa em nada. Deixe o naufrágio como você o encontrou. Felizmente, a maioria dos naufrágios não tem importância histórica, especialmente os mais recentes. Contudo, verifique as leis locais para que você não infrinja qualquer regulamentação. Em um número crescente de locais, as leis permitem mergulhar em naufrágios, mas não recuperar artefatos. Mesmo quando a lei permite, há controvérsias sobre a remoção de objetos de um naufrágio. Aqueles a favor desta prática afirmam que o mar eventualmente destruirá o naufrágio,
e que a recuperação e a preservação protegem os artefatos. Por outro lado, aqueles contrários à remoção de artefatos dizem que isto torna os naufrágios muito menos interessantes. Deixar tudo como você encontrou mantém o naufrágio interessante para outros o apreciarem e preserva o local para a arqueologia. Seja como for, a preservação de artefatos requer treinamento especial não oferecido neste curso. Recomenda-se aos interessados na recuperação e restauração de artefatos que trabalhem com arqueólogos treinados ou outros profissionais, para aprenderem as técnicas apropriadas, as questões envolvidas e como agir de modo responsável. Historiadores estimam que centenas de milhares de navios já afundaram. E assim como recifes, lagos, florestas de algas gigantes e outros pontos de mergulho, você não encontrará dois naufrágios idênticos. A condição de um naufrágio depende de onde ele afundou, como ele afundou e quanto tempo ele está embaixo d'água. Você encontrará alguns naufrágios relativamente intactos, com estruturas, passagens e objetos facilmente reconhecíveis. Com o tempo, os organismos, a ação das ondas, do gelo, de correntezas e de outros fatores destroem um naufrágio. Por isso, quanto mais recente o naufrágio e quanto mais profunda, fria e doce for a água, mais intacto o naufrágio estará. Você pode não reconhecer muito de um naufrágio antigo que repousa em águas rasas e quentes, mas onde olhos destreinados veem apenas um monte de destroços, arqueólogos enxergam várias pistas sobre o nosso passado. Em muitos locais, você perceberá o mundo subaquático lentamente tomando posse de um naufrágio, conforme você o visita de tempos em tempos. Naufrágios afundados para servirem de recifes artificiais podem estar bastante intactos, enquanto aqueles afundados em guerras ou desastres podem ter sido destroçados antes de atingirem o fundo. E embora normalmente imaginamos um navio quando pensamos no mergulho em naufrágio, muitos não são navios de modo algum. Apesar de cada naufrágio ser diferente, você descobrirá que as técnicas aprendidas no mergulho eletivo do curso PADI Advanced Open Water ou no curso PADI Wreck Diver são úteis para quase todo tipo de naufrágio. É só adaptá-las e aplicá-las às condições locais. O mergulho em naufrágio é desafiador, excitante e recompensador, mas como todas as atividades no mergulho, existem perigos a serem evitados. Certos naufrágios apresentam perigos singulares, mas praticamente todos eles apresentam os perigos potenciais a seguir. Em primeiro lugar, esteja alerta a metal afiado, madeira lascada e incrustações abrasivas como corais, todos os quais podem causar sérios cortes. Cuide onde você coloca as mãos. Recomenda-se usar luvas resistentes e roupas de exposição completas quando você mergulha em naufrágios. Além disso, mantenha em dia sua imunização antitetânica, só como precaução. Por atraírem peixes, os naufrágios são locais populares de pesca, onde você pode se deparar com linhas e redes. Alguns naufrágios também apresentam cordas e cabos, mesmo após anos embaixo d'água. Evite-os tomando cuidado por onde vai. Olhe para cima e ao redor para não nadar acidentalmente sobre alguns destes perigos e, por segurança, leve uma faca com fio liso e serrilhado para o caso de não conseguir livrar-se com as mãos. Você pode querer levar duas facas, uma padrão para uso geral e outra menor e bem afiada que possa alcançar facilmente em caso de emergência. Os naufrágios rapidamente se tornam recifes artificiais. Tome cuidado com tipos de vida aquática que possam ferroar ou morder, como o faria em qualquer recife natural. Se não for cuidadoso, você pode acabar danificando acidentalmente organismos aquáticos. Os mesmos cuidados com os recifes naturais valem para os artificiais. Naufrágios podem ter armações, tetos, escotilhas e outras estruturas instáveis com risco de desabarem sem aviso. Fique longe de estruturas que se movam na presença de correnteza ou de refluxo, ou que simplesmente pareçam instáveis. Naufrágios de guerra podem conter munições potencialmente instáveis. Mesmo após décadas embaixo d'água, elas ainda podem explodir. Jamais mexa nas munições de um naufrágio. Isto já causou a morte de mergulhadores.
A correnteza ou o refluxo podem causar sucção periódica quando atravessam aberturas estreitas como escotilhas ou buracos. Tenha cuidado ao mergulhar sob estas condições, já que uma forte sucção pode puxá-lo para dentro do naufrágio. Naufrágios intactos podem ter aposentos, porões e outras áreas que seduzem mergulhadores a penetrá-las. Entretanto, ambientes com teto apresentam riscos não encontrados em águas abertas. Mais adiante abordaremos as técnicas para penetrar naufrágios de forma segura. Mas, por ora, vejamos 5 grandes perigos exclusivos à penetração que tornam arriscado entrar em um naufrágio ou em qualquer outro ambiente com teto sem os equipamentos ou o treinamento apropriado. O primeiro e principal perigo dentro de um naufrágio é ficar perdido. Da entrada, o interior pode não parecer complicado. Mas à medida que um mergulhador avança, o interior vai se transformando em algo não tão simples assim. A inclinação do naufrágio confunde o senso de direção do mergulhador. Passagens que desabaram e detritos bloqueiam o caminho que seus sentidos lhe dizem para seguir e abrem outras direções, tornando o interior um labirinto tridimensional. Sedimentos agitados podem reduzir drasticamente a visibilidade, dificultando encontrar a saída. Passagens estritas podem limitar movimentos e tornar difícil ou impossível dar meia volta ou evitar bordas cortantes e metal rasgado. Os movimentos do mergulhador podem fazer objetos caírem sobre ele ou bloquearem o caminho. Mas o principal perigo é que para atingir a superfície é preciso antes sair do naufrágio. Um mergulhador com um problema no suprimento de ar ou outra emergência não pode simplesmente subir. E um mergulhador perdido tem apenas o tempo que seu suprimento de ar durar para encontrar a saída. Certamente penetrar um naufrágio de modo seguro requer treinamento, equipamentos e procedimentos especiais. Jamais entre em um naufrágio ou outro ambiente com teto sem estar adequadamente equipado e treinado. Ainda assim, a penetração aumenta o estresse e os riscos potenciais. Você pode achar mais divertido ficar do lado de fora. Seu primeiro mergulho em um dado naufrágio é com frequência o mais memorável. Há um sentimento de excitação e de expectativa conforme você o explora e descobre seus segredos. Quando você realiza seus primeiros mergulhos em um naufrágio, ou se não o visita há algum tempo, é importante avaliar 4 aspectos enquanto o explora. Primeiro, procure pelos perigos já mencionados e verifique quaisquer problemas potenciais particulares do naufrágio a serem evitados. Segundo, procure por características que tornam o naufrágio único e especial. São pontos de interesse que dão ao naufrágio sua personalidade e que você visitará em mergulhos futuros. Terceiro, familiarize-se com a condição geral do naufrágio, pois isto afeta a maneira como você o explora. Note se ele está relativamente intacto ou se está desmantelado. Se for permitido penetrá-lo, veja se a estrutura parece forte ou se aparenta fragilidade com paredes ou objetos prestes a cair. Por último, se você planeja um futuro mergulho de penetração, procure por uma entrada apropriada. Ela deve ser ampla e desobstruída, sem bordas cortantes e sem estruturas que possam causar bloqueios ou outros perigos. A avaliação não precisa ser formal, é só prestar atenção e lembrar-se destes pontos enquanto você explora. A condição de um naufrágio pode tornar a navegação no exterior mais fácil ou mais difícil do que navegar sobre recifes de coral. Dependendo então da condição, você pode utilizar 3 métodos básicos de navegação, embora algumas vezes você utilize todos os 3 para diferentes partes do mesmo naufrágio. Em um naufrágio intacto, navegue seguindo o seu layout. Você pode nadar em um dos lados, ao longo do casco, com as técnicas de navegação natural que aprendeu no mergulho de navegação do curso Advanced Open Water.
Em um naufrágio mais desmantelado, você pode ser capaz de navegar percebendo as características que se sobressaem e suas posições relativas. Se necessário, use uma prancheta para ajudá-lo a se lembrar. Em naufrágios desmantelados e sem características distintas, você provavelmente navegará seguindo uma linha de referência. Ela é simplesmente uma linha reta através dos destroços que você utiliza como base para a sua navegação. Siga a linha de referência na ida e na volta para a embarcação de mergulho ou costa, deixando-a por curtas distâncias para explorar ao redor. Em águas límpidas e sem correnteza, utilize uma linha de referência simples, como uma direção geral ao longo do naufrágio. Em águas mais turvas, a direção de uma bússola pode ser a linha de referência. Mas lembre-se de que o ferro e o aço podem afetar a precisão da bússola porque atraem a agulha magnética. Tente permanecer a uma distância conveniente dos destroços metálicos. Em naufrágios feitos quase inteiramente de aço ou de ferro, deixe uma ampla margem para erros de navegação. Com muito pouca visibilidade ou na presença de uma forte correnteza, você pode esticar um cabo como linha de referência. Estique-o cuidadosamente sem danificar a sensível vida aquática ou o próprio naufrágio. Quanto mais aprende e pratica a navegação subaquática, melhor você se torna. Pergunte ao seu instrutor PAD sobre como melhorar suas habilidades de navegação no curso PAD Underwater Navigation. O mergulho em naufrágio muitas vezes se une ao mergulho profundo porque muitos dos melhores naufrágios estão em águas mais profundas que 18 metros, 60 pés. Num mergulho profundo em naufrágio, leve em conta a profundidade do mergulho e a condição do naufrágio. Planeje um tempo de fundo menor devido ao rápido consumo do ar e aos limites não descompressivos mais curtos e simplifique o planejamento por causa dos efeitos da narcose por nitrogênio. Se possível, suspenda um cilindro e regulador adicionais aos 5 metros, 15 pés, para garantir ar suficiente para uma parada de segurança ou de descompressão de emergência. Se planejar mergulhos em naufrágios em profundidades além dos 18 metros, 60 pés, recomenda-se que você conclua o programa PAD Deep Diver. Além das profundidades maiores, você encontrará muitos naufrágios populares em áreas sujeitas a correntezas leves e moderadas. As técnicas para mergulhar em correnteza variam de região para região. Mesmo assim, os métodos mais comuns começam por ancorar ou amarrar a embarcação de mergulho ao naufrágio. A tripulação lança um cabo de correnteza e então prende um cabo de nado partindo da embarcação até o cabo de amarração ou de âncora. Você e seu dupla entram na água e se puxam ao longo do cabo de nado até o cabo de amarração ou de âncora, de onde descem palmo a palmo até o naufrágio. Não largue o cabo, especialmente sob uma forte correnteza, ou você pode ser arrastado para longe da embarcação. Em alguns casos, com uma forte correnteza, você segura o cabo de nado enquanto entra na água. Conforme explora o naufrágio, permaneça no lado abrigado da correnteza. Pode ser menos cansativo puxar seu corpo ao longo do naufrágio ao invés de nadar. Use luvas e tome cuidado onde coloca suas mãos para evitar cortes ou ferroadas acidentais. No final do mergulho, retorne ao cabo de âncora ou de amarração. É muito importante saber onde ele está durante o mergulho, porque você pode acabar sendo arrastado para longe do barco se tiver que subir sem o cabo. Suba pelo cabo de âncora ou de amarração e faça uma parada de segurança. Siga então pelo cabo de nado até o cabo de correnteza. Permaneça agarrado ao cabo de correnteza enquanto espera a sua vez de sair da água. Este cabo também facilita alcançar a embarcação na presença de correnteza quando você acidentalmente se solta de um dos cabos ou não consegue encontrar o cabo de âncora ou de amarração para subir. Cabos permanentes de amarração muitas vezes ficam incrustados com vida aquática. Recomenda-se usar luvas de proteção e cuidar onde se coloca as mãos ao descer e subir pelo cabo. As técnicas de mergulho em naufrágio variam de região para região. Tente obter uma orientação local quando mergulhar em um naufrágio não familiar.
Isto o familiariza com as técnicas apropriadas, possíveis perigos e torna seus mergulhos mais divertidos porque o dirige para as características e pontos de interesse particulares de um naufrágio. Se você realmente se interessar por um dado naufrágio, você pode pesquisar um pouco sobre ele. A história de um naufrágio enriquece o mergulho e muitas vezes explica o motivo por que ele afundou. Um naufrágio recém-descoberto pode exigir uma pesquisa só para descobrir em que naufrágio você está mergulhando. Uma pequena pesquisa também pode guiá-lo para as partes mais interessantes de um naufrágio. É possível aprender bastante sobre um naufrágio popular sem muito esforço. Capitães de embarcações, lojas e profissionais de mergulho geralmente podem lhe contar um pouco sobre a história, a condição e o que procurar quando você mergulha num naufrágio local. Procure informações em revistas e guias de mergulho. Eles geralmente trazem mais detalhes sobre a história de um naufrágio, mas pode ser preciso vasculhar alguns fascículos em busca de um artigo sobre um naufrágio em particular. Informações específicas, como sobre um naufrágio recém-descoberto, requerem mais tempo e esforço, mas você com frequência obtém fatos mais precisos e abrangentes. Você pode encontrar registros, notícias de jornal e outras informações em bibliotecas, museus, arquivos públicos, sociedades marítimas, companhias de seguro, além de outras fontes. A história do seu naufrágio pode estar bem documentada, só esperando por alguém esforçado procurá-la. Muitas destas fontes o ajudarão na pesquisa por correio ou por telefone. Afinal das contas, é para isso que elas existem. Um mapeamento é útil quando você quer fazer anotações sobre o layout de um naufrágio para fins de documentação e para referência futura. Também serve para tomar nota das características significativas, pontos interessantes e perigos a serem evitados. Se você planeja entrar em um naufrágio futuramente, o mapeamento o ajuda a determinar o melhor lugar para a penetração e os possíveis caminhos no lado de dentro. Você pode fazer apenas um esboço ou então um mapa detalhado, dependendo do uso que fará dele e dos seus interesses. De qualquer forma, use uma prancheta grande, bússola, fita métrica ou cabo com marcações e acessórios de navegação como o Navifinder. Use ciclos de pernadas para medir partes do mapa ou, para uma precisão maior, meça com uma fita métrica ou cabo com marcações. Com sua bússola, determine os ângulos relativos do naufrágio e de suas características, mas tenha cuidado com erros causados pela proximidade de objetos de aço ou de ferro. Por fim, use acessórios de navegação para representar as distâncias entre as características do naufrágio. Para mais precisão e detalhes, mapeie o naufrágio em seções. Isso pode ser feito dividindo-se o naufrágio em um padrão quadriculado e mapeando quadrado por quadrado durante vários mergulhos. Após o mergulho, use o esboço da prancheta, suas anotações e medições para fazer um mapa permanente. Para um mergulho de penetração, leve a prancheta e o esboço consigo. Conforme já mencionado, penetrar em um naufrágio apresenta muitos perigos não encontrados em águas abertas. Se você realmente decidir entrar em um naufrágio, por segurança você deve usar os equipamentos e as técnicas apropriadas. Entrar em ambientes com teto sem os equipamentos apropriados e sem aplicar as técnicas adequadas já matou muitos mergulhadores. Somente penetre em naufrágios estáveis e sob excelentes condições de mergulho. Não exceda os seus limites de treinamento e de experiência. Não hesite em abortar a penetração se algo não parecer correto. Qualquer mergulhador pode cancelar a penetração ou o mergulho a qualquer momento e por qualquer motivo. Todos os mergulhos de penetração requerem que cada mergulhador tenha equipamentos específicos. Primeiro, você precisa de pelo menos 2 lanternas, embora muitos mergulhadores de naufrágio levem 3. Recomenda-se utilizar uma lanterna bastante potente como sua lanterna primária. Obviamente, você não quer ficar dentro de um naufrágio sem uma fonte de luz. Por isso, além da sua lanterna primária, você levará uma de reserva. Ela pode ser um modelo mais compacto. Para segurança adicional, muitos mergulhadores de naufrágio levam consigo 2 lanternas de reserva.
Prenda as lanternas de reserva no CE e leve-as nos bolsos de modo que possa alcançá-las e ligá-las com apenas uma das mãos. Recomenda-se prender as lanternas e outros acessórios com mosquetões de engate deslizante ao invés de mosquetões de engate rápido por pressão. Estes últimos podem enganchar-se acidentalmente em cabos, causando possíveis enroscos. E escolha prendedores que possa abrir mesmo vestindo luvas. Além de 2 lanternas por mergulhador, cada dupla precisa de um cabo-guia e de uma carretilha. O cabo-guia fornece uma referência visual e, se necessário, uma referência tátil para que você não se perca ou se desoriente dentro do naufrágio. Jamais entre em um naufrágio sem um cabo-guia. Armazene seu cabo-guia em uma carretilha adequada para liberá-lo e recolhê-lo enquanto se movimenta através do naufrágio. Mergulhadores de naufrágio novatos geralmente usam um cabo-guia de nylon com 6 mm, 1/4 de polegada ou mais espesso, que é durável e menos propenso a enroscos. Contudo, é preciso uma carretilha maior e às vezes desajeitada para transportá-lo. Já os mais experientes utilizam uma carretilha padrão com um cabo mais fino de nylon trançado. Elas são mais convenientes, porém mais propensas a emaranhar ou desfiar o cabo e a emperrar. Independentemente do tipo, inspecione o cabo antes de cada uso à procura de danos. Leve a prancheta com o mapa do naufrágio. Você a utilizará para fazer anotações e mapear sua penetração para referências futuras, ou então para ajudá-lo a encontrar o caminho de saída se necessário. Nem todos os mergulhos de penetração requerem pony bottles, mas sempre que puder, use-as em conjunto com sua fonte alternativa de ar padrão. As pony bottles fornecem uma fonte de ar totalmente independente, aumentando a margem de segurança e facilitando sair de um naufrágio em uma emergência de falta de ar. Quanto mais fundo você for, mais útil uma pony bottle pode se tornar. Alguns mergulhadores de naufrágio consideram parte do equipamento padrão estas fontes independentes de ar. O ambiente com teto impõe 3 limites importantes, além das restrições normais de profundidade, de suprimento de ar e de limites não descompressivos. O primeiro é o limite da zona de penetração da luz. Não vá tão longe que não consiga ver a luz natural penetrando pela entrada. Obviamente, você não realiza mergulhos de penetração noturnos ou em águas tão profundas e turvas que não consiga ver a luz natural de dentro do naufrágio. O segundo limite é que você não penetra mais do que 40 metros, 130 pés lineares da superfície. Por exemplo, se mergulhasse em um naufrágio aos 16 metros, 50 pés de profundidade, você não penetraria mais do que 24 metros, 80 pés naufrágio adentro, num total de 40 metros, 130 pés lineares da superfície. Terceiro, a penetração em naufrágio faz uso da regra dos terços. A partir da superfície, você usa 1/3 do seu ar para entrar no naufrágio, 1/3 para sair e 1/3 como reserva. Esta reserva lhe fornece ar suficiente para lidar com emergências no ponto mais distante dentro do naufrágio. É claro que você pode utilizar o restante da reserva de penetração do lado de fora do naufrágio e terminar o mergulho com uma reserva de ar apropriada para um mergulho normal em águas abertas. Agora que você conhece os equipamentos e os limites para a penetração em naufrágio, vejamos os procedimentos. Você começa prendendo o cabo-guia do lado de fora do naufrágio. Prenda em algo forte e que não possua bordas cortantes, de preferência algo em que você possa passar o cabo por dentro e evitar que escorregue por uma das extremidades. Prenda firmemente o cabo-guia ou passe a carretilha através de um laço permanente feito na ponta e você está pronto para entrar no naufrágio. Se você estiver com a carretilha, você entra primeiro. Pare assim que entrar no naufrágio e olhe para cima e ao redor para ver se suas bolhas não estão causando a queda de muitos sedimentos. Assim que entrar, amarre firmemente o cabo-guia em volta de algum objeto para o caso da amarração do lado de fora romper ou desatar. Mantenha-se neutro e longe do fundo enquanto se move lenta e deliberadamente através do naufrágio.
Fique na horizontal e utilize pernadas que não agitem muitos sedimentos. Evite as pernadas completas que você normalmente usaria fora do naufrágio. Sempre que possível, puxe seu corpo ao invés de nadar. Mas cuide para não se cortar ou ser picado acidentalmente e para não danificar a vida aquática ou o próprio naufrágio. Permaneça em fila única e perto do cabo-guia, o suficiente para poder alcançá-lo a qualquer momento. Mas não puxe seu corpo usando o cabo-guia. Um puxão pode romper o cabo ou arrancar a carretilha da mão do mergulhador. Se você for um mergulhador com a carretilha, mantenha tensão suficiente sobre o cabo-guia para deixá-lo esticado. Amarre o cabo ao redor de objetos que não possam cortá-lo acidentalmente e não faça mais amarrações do que o necessário, só o suficiente para impedir enroscos no cabo-guia. Explore o naufrágio até o limite máximo de 40 metros, 130 pés lineares da superfície, o limite da zona de penetração da luz, ou até qualquer um dos mergulhadores utilizar 1/3 do suprimento de ar. Quando tiver que girar próximo do cabo-guia, agarre-o com a mão que estiver mais próxima dele. Vire-se na direção do cabo, mantendo-o afastado para que não se enrosque nele e complete o giro agarrando-o com a outra mão. Saia do naufrágio na ordem inversa. Se você for um mergulhador com a carretilha, você será o primeiro a entrar e o último a sair. Por ser impossível subir diretamente para a superfície, problemas durante a penetração são potencialmente graves. Mas se mergulhar com os equipamentos corretos, respeitar os limites de penetração, permanecer calmo e pensar antes de agir, você pode lidar com problemas de forma rápida e eficiente. A falta de cuidado nas pernadas ou as bolhas atingindo o teto produzem a maior parte da agitação de sedimentos. Isto pode impossibilitar a visão, mesmo com a sua lanterna. Se os sedimentos começarem a prejudicar a visibilidade, pare imediatamente e segure suavemente no cabo-guia. Dê alguns instantes para os sedimentos baixarem. Se a visibilidade não melhorar rapidamente, dê meia volta sem perder o contato com o cabo-guia. Não puxe o corpo com o cabo, mas segure-o com o punho parcialmente fechado enquanto você se dirige à saída. Se você for um mergulhador com a carretilha e não souber se todos seguiram o cabo-guia até a saída, deixe a carretilha e o cabo no lugar. Caso alguém se perca, ele pode localizar o cabo-guia novamente e segui-lo até a saída. Recupere o equipamento em um mergulho posterior. Se você perder contato com o cabo-guia ou caso ele tenha rompido, pare imediatamente e deixe os sedimentos assentarem. Tente ver a luz natural da entrada. Cobrir a lanterna pode ajudá-lo, mas não a desligue porque é mais provável que a lâmpada queime ao ligá-la novamente. Nade até a saída. Se estiver monitorando seu progresso na prancheta, isto também pode ajudá-lo. Se você estiver manuseando a carretilha e tiver que deixar o naufrágio sabendo que um mergulhador ainda não restabeleceu contato com o cabo-guia, deixe o cabo no lugar. O mergulhador pode encontrá-lo e segui-lo até a saída. Se a sua lanterna falhar, pare e estabeleça contato com o cabo-guia. Troque para a de reserva. Se ambas não funcionarem, empreste a lanterna de reserva do seu dupla. Quando uma lanterna primária falha, a penetração termina imediatamente. Não prossiga usando somente a lanterna de reserva. Se seguir a regra dos terços, é pouco provável que fique sem ar durante uma penetração. Mas se isso acontecer, troque para sua Pony Bottle, sinalize para o seu dupla, saia do naufrágio e volte à superfície. Se não tiver uma Pony Bottle, use o segundo estágio alternativo do seu dupla e termine o mergulho imediatamente. Saia do naufrágio com o doador de ar à frente, segurando levemente no cilindro dele para ficarem juntos. Se o doador estiver com a carretilha, é geralmente mais simples deixá-la no lugar e sair do naufrágio. Você pode recuperar o equipamento depois. Use sempre o bom senso. Quando estiver em dúvida, tal como sobre o que fazer com uma carretilha emperrada, saia do naufrágio e, se necessário, termine o mergulho. Um mergulho de penetração em naufrágio pode ser um desafio divertido, mas só se você permanecer dentro dos limites do seu treinamento.
As técnicas para penetração e naufrágio podem ser semelhantes às de outros ambientes com teto, mas não são exatamente iguais. Você precisa de equipamentos e treinamento especiais para um mergulho em gruta ou no gelo. O programa PADI Wreck Diver não o qualifica para estes ambientes. Penetrações e naufrágios, além dos limites que você aprendeu, exigem equipamentos ainda mais especializados e treinamento extensivo nos procedimentos do mergulho comercial ou do mergulho técnico. Isto está além do escopo do mergulho recreacional e do curso PADI Wreck Diver. Muitas vezes você achará mergulhos em naufrágios sem penetração mais divertidos porque são mais simples de planejar e menos estressantes. Mesmo que aprecie o mergulho de penetração, não se esqueça de que o melhor nem sempre está do lado de dentro. A maioria dos mergulhos em naufrágio ocorre no exterior, onde há mais vida, mais luz e menos perigos potenciais. Uma das melhores coisas a respeito do mergulho em naufrágio é que praticamente não há limites para os tipos de naufrágio e os lugares onde podem ser encontrados. Independentemente de onde suas aventuras de mergulho o levarem, é quase certo que haja um naufrágio misterioso e excitante só esperando para ser explorado.